Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre um assunto magnífico que Deus vai realizar no início da semana final do profeta Daniel. No início, no meio e no fim. Todo esse trabalho vai estar sendo concluído pelo Senhor e pela igreja na semana final. Não é coisa fácil de se entender, irmãos. Esse áudio aqui, que faz parte da playlist do podcast, vai estar relacionado com todos os outros. Se eu não me engano, é o número 9. Vocês prestam atenção na capinha ou na descrição do vídeo. Se eu não me engano, é o número 9. E se você não assistiu os anteriores, não tem problema, pode começar a partir daqui. Só que saiba que não é para iniciante. Talvez não seria nem para pessoa médio. É para avançado mesmo. E envolve a pessoa conhecer as duas casas de Israel, as 7 festas do Senhor e principalmente os últimos vídeos que nós estamos fazendo, que é conhecer o que vai acontecer no reino milenar, que seria o templo de Ezequiel edificado no milênio, com sacerdotes da linhagem de Zadok rebaixados, ministrando sobre as nações. Esse é o ponto que vocês têm que saber. Se vocês não sabem e querer continuar ouvindo o áudio, vai ficar um pouco perdido. Mas quem já sabe vai ter acréscimos, porque a intenção desse vídeo aqui é acrescentar sobre as pessoas que já estão me acompanhando. E sobre a última semana, irmãos, tem muitas interpretações. Uma outra hora eu vou separar aqui para falar todas as interpretações que estão aí entre o povo de Deus e que são interpretações que, na verdade, são baseadas, na verdade, mais em crenças humanas, em coisas que vêm das suas próprias religiões. Eu não vou falar os detalhes aqui, mas eu só vou citar por cima. Os adventistas do 7º dia, por exemplo, acreditam que as 70 semanas se cumpriram no passado, assim como os testemunhas de Jeová. Para esse povo, talvez dezenas de profecias estão ocultas. Enquanto eles não se libertarem desse sistema religioso que eles vivem, eles não vão conhecer essas coisas maravilhosas do Senhor. Está tudo indo para o lixo, tudo foi bloqueado para eles. Tem pessoas também da linha pré-tribulacionista que elas acreditam que vão ser arrebatadas antes da última semana. Então elas também não dão o valor devido às profecias que se encontram dentro da última semana. Elas até falam, tem até pessoas que estão aí pregando muito sobre o que vai acontecer durante o período da tribulação e da grande tribulação, mas na verdade eles pensam que não estarão aqui, o que vai ser algo que vai fazer eles quebrarem a cara quando chegarem o momento, vão ter que se submeter às profecias e vão ter que se submeter a coisas que eles até zombam hoje, se eles quiserem ficar vivos para a vinda do Senhor Jesus. Então, muitas dessas coisas estão encobertas para eles também. A linha calvinista, essa é a aberração evangélica dos dias de hoje. É a pior linha que tem. Se fosse para eu escolher, são duas péssimas opções, mas se fosse para eu escolher entre eu ser católico romano, católico mesmo, e estar numa igreja católica, e ser calvinista, eu preferia 1000 vezes ser católico. Porque os católicos, muitos desses católicos, ainda entrarão no reino de Cristo. Mas muitos desses calvinistas nem sequer passarão pelo tribunal de Cristo. Eles vão lá no trono branco serem condenados pela sua maligna pregação, pela sua hipocrisia em alto nível. Deus odeia quem torce o caráter dele. E isso vai ser julgado. Então, para esses também, tudo isso que eu vou falar está encoberto, porque uns acreditam que o milênio não existe, que o milênio é agora. Outros acreditam, por exemplo, a linha do pastor Paulo Júnior, que conseguiu, não sei como, mas ele conseguiu fazer essa proeza, sair de um caminho bom para entrar num caminho mau. Virou um calvinista, arrogante. E eles, por exemplo, ele acredita que os 3 anos e meio da semana final se cumpriu lá em Cristo. Olha a mistura, hein? Olha a salada. E os 3 últimos anos e meio, eles estão se cumprindo durante 2000 anos. Olha que coisa maluca, eu tenho até que me concentrar para não me perder no meio desse besterol, entendeu? Os 3 primeiros anos e meio se cumpriram ali em Cristo, que é aquela mistura da linha
adventista e da linha dos Testemunhas de Jeová, mas os outros 3 anos e meio, ao invés dele falar para ser menos ridículo, repugnante uma interpretação dessa, ao invés de falar que se cumpriu Estevão, não. Ao invés de falar que vai se cumprir no final, não. Está se cumprindo durante 2000 anos da história da igreja. Eu já ouvi isso. Então ninguém pode falar que eu estou mentindo. Esse é o serviço que eles estão prestando para a igreja no que diz respeito a profecias. E aí quando vai falar de salvação não se perde. E por aí vai, né? Todas essas coisas que são, para mim, doutrinas de demônio, sendo faladas em púlpitos, né? Com canais enormes e pessoas acreditando nisso. Infelizmente, essa é a nossa realidade de hoje. Então, todas essas coisas aqui, Deus também não revela para eles. Não importa se tem canal grande, se tem canal pequeno, se está na mídia, se muita gente reverencia, não importa se tem o nome de apóstolo, de reverendo. Tudo isso para eles está oculto. E essa é a punição por darem ouvidos a doutrinas de homens, a livros, e lerem muitos livros, e eles mesmos indicam muitos livros para lerem, e não abrirem o coração para a palavra de Deus. Agora, o que você vai aprender aqui são os 3 povos que Deus vai estar trabalhando. Vamos colocar aqui na semana final, né? São 3 classes de pessoas que eu vou citar aqui para vocês, e talvez eu deixe ali na descrição, no comentário fixo. O primeiro povo são os sacerdotes glorificados, sacerdócio de Melquisedeque. O segundo povo é o sacerdócio inferior, rebaixado, da linhagem de Zadok. O terceiro povo, vamos colocar povos, que é melhor. A terceira classe de pessoas, povos, são as nações que restarão e irão povoar o milênio. Imagine, isso daqui seria um absurdo para essas religiões que eu citei. Qual é a prova disso? Eu nunca vi isso na palavra. E isso que eu estou falando está espalhado por toda a palavra de Deus. Mas como não se encontra no Novo Testamento, que é só o que eles sabem ler, não vão encontrar as revelações para esses pontos, né? Mas então são esses 3 grupos de pessoas que Deus vai estar trabalhando. E existe um motivo da parte do Senhor, um motivo muito justo, para ter essa separação entre esses 3 povos que irão passar desse mundo para um mundo vindouro. Eles passarão. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, terão seus corpos glorificados. Os que estiverem vivos, aí a gente pode fazer uma subdivisão, né? Tem os que morreram em Cristo e ressuscitarão agora na vinda de Cristo, e só os justos ressuscitarão na vinda de Cristo. Se você ouviu falar que ímpio ressuscita agora na vinda de Cristo, joga fora isso daí, que isso daí é palavra de homem. Só os justos ressuscitam agora. Esses serão reis e sacerdotes, corpos glorificados. Agora, entre os que estarão vivos, que passarão por todo o período da grande tribulação, aí vai ter os que serão glorificados no final, certo? Porque Paulo diz que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Terão pessoas vivas que serão glorificadas. Terão muitas pessoas vivas que não serão glorificadas, são as nações que entram e vão povoar o milênio, e terão muitos judeus da família de Simei, da linhagem de Zadok, da linhagem de Levi, vivos, que não terão seus corpos glorificados, não serão lançados no lago de fogo, mas passarão desse mundo para o outro com uma responsabilidade de exercer um ministério sacerdotal inferior sobre as nações. E existe um motivo, na verdade, motivos justos da parte do Senhor para que essas coisas sejam assim. Agora, olha o evangelho que é pregado pela maioria das pessoas. Jesus vem, os cristãos, a igreja, é arrebatada antes da grande tribulação, o resto fica na grande tribulação sofrendo a ira de Deus para ressuscitar de novo lá no final da grande tribulação. O resto do mundo morre, não sobram nações. E eu tô falando aqui da linha pré, da linha calvinista, da linha de todas essas linhas aí, cada uma com as suas variações, né? Mas é assim mais ou menos que eles pensam. Aí o resto do mundo morre e as pessoas vão reinar no céu para sempre. Fim da história. Esse é o tipo de entendimento
É assim que eles aplicam todo o coração deles, toda a alma, todo o entendimento. E é assim que eles amam a Deus, com esse entendimento. Pior ainda é a linha calvinista, que diz que o milênio é agora, né? Jesus é rei das nações. Que tremendo rei, né? Olha só para esse mundo agora, e Jesus é rei das nações. Aí, ok, todas as nações vão ser ganhadas para Cristo. É o que a gente está vendo totalmente ao contrário, né? A fé cada vez mais diminui, mas eles dizem que a igreja vai ganhar todas as nações para Cristo e Jesus vai vir e botar um fim na história. Toda essa terra explode e nós vamos viver para sempre no céu. Viu? Isso é leite estragado. É botar isso na barriga e ficar com diarreia a vida toda. Então, irmãos, são esses os 3 povos que nós vamos trabalhar e eu vou mostrar isso a partir da perspectiva do Apocalipse. Como eu disse, é preciso conhecer as 2 casas de Israel, obviamente, é preciso conhecer as festas, é preciso entender que as 2 testemunhas não são 2 homens literais, porque se a palavra mostrasse que é literal e não tivesse outro caminho para a gente conectar com a profecia de Apocalipse 11, tudo bem, nós aceitaríamos. O que tem? Se Deus quer mandar 2 homens literais para soltar fogo pela boca e para pregar o evangelho para as nações, já que os cristãos que ficaram ainda não tomaram vergonha na cara e não vão poder pregar o evangelho. Tem que ter 144 mil homens virgens judeus literais. O que tem se Deus quer fazer isso? Ele tem todo o poder, mas não é isso que a profecia num todo mostra. As 2 testemunhas, essa questão delas serem primícias para Deus, todos esses fatos não se originaram no Apocalipse. Você consegue interpretar a besta de Apocalipse 13 somente lendo Apocalipse 13? Obviamente que não, você precisa de Daniel, principalmente, e dos outros profetas. Assim é com qualquer outro ponto do Apocalipse. O Apocalipse 11 não está fora desse sistema de interpretação. Moisés, Elias, 2 testemunhas, esses termos se encontram nos profetas. Deus está falando de povos, de judeus e de gentios, da casa de Israel e da casa de Judá. Mas porque tem pastores que querem defender a sua porca linha pré-tribulacionista, querem defender a porcaria que eles pregam porque eles escrevem no livro e vendem os livros e cobram dízimos e recebem dízimos, então eles não podem voltar atrás. Como castigo de tudo isso fica oculto para eles, que vai ser vergonha para eles no tribunal de Cristo. E eu falo isso de boca cheia e com consciência limpa, porque eu sei que é assim que vai acontecer. Então vamos para a leitura? Agora, a partir de agora, né, uma introdução de aproximadamente 13 minutos, vamos para a leitura dos textos. Nós vamos ler Apocalipse 7, Apocalipse 8 e Apocalipse 14, alguns textos de cada capítulo desses. Apocalipse 7 diz o seguinte: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Entendeu esse texto aqui? Não são palavras à toa. São 4 anjos nos 4 cantos da terra, conservando os 4 ventos do céu, para que eles não soprem sobre a terra, para que não causassem dano, presta atenção, sobre a terra, sobre o mar e sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Aqui a gente já sabe que é o Espírito Santo. O selo de Deus é o Espírito Santo. Pode procurar isso em referências como Efésios 1, Efésios 4, Coríntios. Nós fomos selados com o Espírito de Deus. E esse anjo tinha o selo de Deus. E clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Veja que são 4 anjos que têm poder de causar danos. Você pode estar lendo isso daqui e interpretar algo fictício, sabe? Algo, sei lá, como se fosse anjos mesmo, e derramando taças de vinho literais sobre a terra. São imagens simbólicas. Não vai acontecer isso daqui literalmente. É óbvio, né? Então, tem 4 anjos dos 4 cantos da terra e tem um com autoridade máxima, que tem o selo de Deus. E ele clamou, dizendo assim: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Repetiu tudo de novo, porque é importante. Até selarmos, no plural, na fronte, os servos do nosso Deus.
Então esse anjo disse: vamos fazer primeiro o selamento do povo de Deus, eu e todos vocês. E depois vocês têm autoridade para causar dano na terra, no mar e nas árvores. Compreendeu isso? Esse anjo é Cristo. É ele que tem a autoridade máxima. Os 4 anjos nos 4 cantos da terra revela o povo de Deus que está espalhado nos 4 cantos da terra. E a igreja que trabalha pregando o evangelho para fazer o selamento das suas testemunhas, do povo de Deus. Essas são as informações que estão contidas aqui. Agora, isso está oculto porque olha o que diz o texto no verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos de Israel. Então a linha pré-tribulacionista não vai admitir isso. Eles vão preferir interpretar que são anjos literais nos 4 cantos da terra, fazendo ali uma pressão para que não estoure guerra na terra, até que esse anjo literal faça um selamento no povo de Deus, e aí eu não sei qual o caminho que eles seguem, né? Porque foram selados de todas as tribos de Israel, eles não sabem o que está acontecendo aqui. Mas a gente sabe, né? A gente que conhece a revelação das 2 casas de Israel, sabe que nós fazemos parte das 12 tribos de Israel, do sacerdócio de Melquisedeque, aqueles que serão glorificados, sem mistério algum. Nós faremos parte do Israel de Deus segundo o Espírito, porque existe o Israel segundo a carne, e esses termos estão escritos na palavra. Então, a partir do verso 5 vai falar as tribos, né? E vai ter outro mistério aqui. Não tem a tribo de Dan e não tem a tribo de Efraim. Qual é a resolução que eles vão dar para isso? Eles não sabem dizer o porquê. Nós sabemos. Ok, então o que acontece? É um evento que Deus prometeu que vai acontecer. Agora, irmãos, Deus frisou essas palavras para que a gente interpretasse, para que a gente prestasse atenção, por exemplo, quando a gente chegasse no capítulo 8. No capítulo 7 vai ter pessoas de povos, línguas e nações, um número enorme que João não poderia contar. Aí também eles tropeçam, né? Porque eles acham que esse número exato de 144.000 são judeus. Chamaram as 12 tribos de judeus, já estão errado aí. E depois o número que ninguém podia contar são as nações que passaram pela grande tribulação, que inclusive está sendo falado aqui mesmo no capítulo 7. Só que eles não conseguem entender que uma coisa é resultado da outra. Quando se completa o selamento dos 144.000 de todas as tribos de Israel, e aí João vê o número das pessoas que estão na grande tribulação, que inclui a igreja de Deus. Essa é a resolução, é a matemática bíblica. Só que eles não conseguem chegar a isso por causa das suas linhas. A linha pré-tribulacionista, que, desculpa a palavra, eu vou estar repetindo ela algumas vezes, mas ela é muito porca. Aí tem o capítulo 8, diz assim: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. Olha o tanto de informação que tem aqui, mas para resumir o conteúdo do ensino, nós sabemos que esse anjo é Cristo e esse dia aqui é o dia da expiação. E embora, a partir desse momento, os 7 anjos vão receber 7 trombetas, a gente sabe que Deus aqui está trabalhando com analepse. A gente sabe que no 6º selo já estavam tocando trombetas e estava prestes a tocar a última trombeta, e isso no 6º selo. Mas se a gente fosse colocar tudo em uma linha linear, que é impossível, se você colocar isso num quadro, num papel, você vai ver que é impossível, dá a entender que as 7 trombetas começam a ser tocadas a partir do 7º selo, mas não é assim que Deus está trabalhando. Existe a abertura dos selos, cada uma em sequência, corretamente, mas no 6º selo, Deus mostra pessoas adorando a Deus diante dos 4 seres viventes. No céu até, ou seja, Deus saiu do tempo do 6º selo e viajou lá para dentro do milênio e voltou para dentro do 6º selo. Tá vendo? São analepses. Deus ele pode ir para trás ou ir para frente dentro de uma linha do tempo. A linha do tempo é para que a gente estude o quebra-cabeça da profecia, mas Deus trabalha de maneira temporal e isso também serve como um teste para provar o nosso entendimento. Então aqui é o dia da expiação. A gente sabe o porquê que é o dia da expiação, porque a gente conhece as coisas da lei. Correto?
E aí no verso 4 diz: E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Tá vendo? Está revelando tudo que acontecia em figuras na antiga aliança, está sendo revelado com mais clareza no Apocalipse. O incensário de ouro, que passava do altar de ouro pelo véu para entrar até a Arca da Aliança no dia da expiação, no mês 7, dia 10, significava a oração de todos os santos que vão ficar assim. Elas estão ali, por exemplo, nas 24 taças de ouro dos 24 anciãos, tem ali as orações dos santos. Deus está segurando todas as orações para responder no tempo final. Todas as orações que são para Deus como incenso suave serão respondidas. E aí no verso 5 diz: E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Frase-chave. Não para esse ponto desse estudo, né? Mas é frase que se repete várias vezes no livro do Apocalipse. Aí no verso 6 diz: Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocar. Aí a maioria das pessoas entende que realmente 7 anjos literais estão preparados no céu para tocarem uma trombeta celestial, e em cada toque de trombetas que esses anjos literais derem, acontecerá um evento literal na terra. Deus pode fazer isso, irmãos? Ele pode, mas a gente vê no próprio Apocalipse que trombetas são vozes, não é toque literal. Jesus, logo no início do livro, ele se apresenta como voz como de trombeta. E essa questão de voz como de trombeta aparece mais algumas vezes no Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse 10, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta. E nos profetas a gente vê que Deus fala para colocar a trombeta na boca e anunciar o pecado do povo. Trombetas são vozes. E quem tocam essas trombetas é a igreja. O número 7 é para falar de plenitude. E aí você vai ter que trabalhar a sua mente desde o início do livro. Desde o início do livro. Deus apresenta 4 grupos de 4 anjos no Apocalipse. Por exemplo, as 7 igrejas têm 7 anjos. As 7 trombetas são tocadas por 7 anjos. Esse é o segundo grupo. As 7 taças são derramadas por 7 anjos. E esse é o terceiro grupo. E o quarto grupo ele está mais escondido, que vocês vão enxergar ele agora. Já vou falar já para não ficar esse mistério, né? Os 4 primeiros anjos estão aqui nesse capítulo que você acabou de ler. 4 anjos nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos do céu para que não soprasse na terra. 4. Cadê os outros 3? Os outros 3 estão em Apocalipse 14. Cada um tem uma mensagem, está voando pelo céu, pregando cada um a sua mensagem. Vai acontecer isso literal? Será que o povo que estiver na grande tribulação vai ver um anjo voando pelo alto, pregando em grande voz: não adorem a besta, não recebam a marca? Todas as nações vão ouvir isso? Claro que não. Então isso não são coisas literais. E se você contar, são 4 grupos de 7 anjos. E todos esses grupos estão falando do ministério da igreja, em plenitude, número de 7. Não são 4 grupos de 7 anjos literais que Deus separou no céu para exercerem esses ministérios. Se você quiser admitir uma interpretação assim, saiba que você vai perder todas as outras interpretações espirituais que são referentes ao povo de Deus. Assim, com textos claríssimos. Claríssimos. Então você vai estar perdendo tudo isso. Eu, obviamente, que não quero perder nada disso. Então, olha o que acontece no toque da primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Vê que a terra está sendo afetada, certo? Segue a sequência, o segundo anjo. O segundo anjo tocou a trombeta e como uma grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações.
Terra e mar estão sendo feridos, certo? Presta atenção agora no terceiro toque. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardente como tocha. Agora, resumindo, vocês estão vendo que as três primeiras trombetas estão afetando a terra, o mar, as árvores e a erva verde. E a terceira trombeta pegou os rios. Lembra o que Deus falou em Apocalipse 7? Para os 4 anjos que têm o compromisso de trabalhar junto com aquele anjo que tem o selo de Deus? Lembra? Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, nem qualquer erva verde, até que a gente faça assinale na testa o número dos servos do nosso Deus. Então esses 4 anjos são os que têm as 4 primeiras trombetas. E foi prometido que não pode danificar a terra até que o número estivesse completo. Ou seja, se você entende as 2 casas de Israel, sabe que os 144.000 é um número mega simbólico, cheio de revelações, para falar do povo de Deus, vocês estão vendo que os sacerdotes glorificados da ordem de Melquisedeque já foram todos recrutados no início da semana. Todos. Sabe por que, irmãos, não está estourando uma guerra aqui para matar um monte de gente? Porque Deus ainda tem sacerdotes para serem recrutados. E tem sacerdotes que devem terminar o seu ministério. E quando eles forem recrutados, pode ter certeza, o número daqueles que serão sacerdotes glorificados, que não é 144.000 literais com certeza, o número desses estará completo e eles terão uma palavra poderosíssima, ao ponto do Senhor colocar isso como azeite de ouro. Está em Apocalipse 11, mas precisa do profeta Zacarias. Azeite de ouro que sai das 2 testemunhas, dos 2 candeeiros e que alimenta todos os outros 7 candeeiros. São as 7 igrejas de Deus. É a palavra pura, aonde terá. Por isso que eles terão poderes, sinais, prodígios. E eles têm o compromisso de não retrocederem. Se eles retrocederem, o que acontece? Eles perdem a salvação. E tem muitos filhos de Deus que serão reprovados. Não é porque foi selado que não vai perder a salvação. Não existe isso na palavra de Deus. Agora, se a pessoa for fiel até o fim, é o que vai acontecer. Vai ter os corpos glorificados e será rei e sacerdote. Só que a partir desse momento, que seria o toque da primeira trombeta, o início da última semana, Deus não está mais recrutando eleitos para terem os seus corpos glorificados. A porta da misericórdia do Senhor, a porta da graça é fechada aqui. Não que Deus não vai continuar salvando, mas ele vai agora ir para o segundo grupo de pessoas, para o segundo e para o terceiro, que seria a linhagem dos judeus, da família de Simei, da linhagem de Zadok, Levi, aqueles que estarão no templo de Ezequiel no milênio, exercendo o ministério sacerdotal, basicamente, com mais instruções literais para as nações, e os povos que vão povoar a terra. Isso é um milênio, isso é um reino. Isso a gente vê com clareza se a gente lê os profetas com o coração aberto. Não com aquela visão travada, com aquele coração duro, não querendo entender as coisas do Senhor. Porque senão como que nós explicaríamos os textos dos profetas? Como diz Zacarias 12, Zacarias 14, Ezequiel do 40 ao 48 e todos aqueles textos que nós estamos lendo, explicando nas lives. Como nós explicaríamos aquilo? Não existe espiritualização para tais textos da palavra. Então vocês entenderam? Deus está recrutando um número de pessoas para serem reis e sacerdotes e isso vai se fechar no início da última semana. Por isso que Deus faz questão de mostrar. No primeiro toque da trombeta afeta a terra. No segundo, o mar. No terceiro, é a terra, as árvores, a erva verde. No segundo toque, o mar. No terceiro toque, os rios. Ou seja, tem que se cumprir aquilo que foi falado em Apocalipse 7. A terra está sendo danificada. E esses 4 anjos, eles têm o poder de danificar a terra. Veja, 4 anjos, eles têm poder de danificar a terra, o mar, a erva verde, os rios
E as trombetas são, os anjos que tocam as trombetas são aqueles que estão danificando. Isso significa que os servos de Deus que têm o nome de Deus na testa estão selados. Entendeu? Por que a gente entende e compreende assim dessa maneira? Então, basicamente, no início da semana, durante a semana toda, né, no início da semana, no meio da semana e no final da semana, Deus está tomando a decisão final, a decisão das nações. Vamos colocar todos nas nações. Nós estamos nas nações. Os judeus, a terra de Israel, estão nas nações. Os adoradores da besta estão nas nações. Os povos que vão ser mortos, que farão parte do reino do anticristo, estão nas nações. Os povos que farão parte, que restarão para povoarem o milênio de Cristo, estão nas nações. Todos nós estamos nas nações. Só que o diabo vai estar selando o seu povo. Na verdade, ele já está selando. E Deus também. Só que isso vai ficando cada vez mais intensivo e vai se concluir, algumas etapas, né, já vão começar a se concluir no início da semana. Entendeu? Deus está tomando a decisão final para as nações. Quem é que vai fazer parte dos sacerdotes glorificados? Quem é que vai fazer parte dos sacerdotes inferiores que estarão em Jerusalém no templo de Ezequiel? Quem é que vai fazer parte das nações que restam? E ainda tem um quarto grupo. Quem é que vai fazer parte dos adoradores da besta? Vocês entenderam? Eu estou focando em 3 grupos aqui. Mas tem um quarto grupo que são aqueles que fazem parte dos adoradores da besta. O destino das nações está sendo decidido aqui, por Deus, em trabalho com a sua igreja, né? Porque os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, eles têm o selo de Deus. É o evangelho sendo pregado. E essa questão, irmãos, de selamento na testa, de 4 anjos nos 4 cantos da terra, isso não é novidade no Apocalipse, irmãos. Isso está fazendo referência com o profeta Ezequiel. Em Ezequiel 9, você vai ver que tem lá 7 anjos e tem o selamento no povo de Deus daquela época. Isso aconteceu já naquela época. Não foi apenas uma visão falando, apontando para um paralelo no futuro. Aconteceu naquela época e volta a acontecer na nossa época, justamente no livro de Ezequiel, capítulo 9. Em Ezequiel capítulo 7 fala: o fim vem, chegou o fim para o meu povo, chegou o fim para Israel, chegou o fim nos 4 cantos da terra. Ezequiel 7, Ezequiel 9 tem o selamento. Em Ezequiel 10, a glória de Deus está se retirando do templo, literal, naquele tempo. A glória de Deus está se retirando. E lá em Ezequiel do 40 ao 48, a glória de Deus está entrando novamente no templo. E é templo literal, aquele templo não se espiritualiza. Só quem despreza profecias vez após vez que espiritualizaria um templo daquele, leis como aquelas. Entendeu o que Deus está fazendo no livro do profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel come um livro escrito por dentro e por fora e profetiza e termina a sua visão num templo. Ou seja, é uma profecia que diz respeito, começou naquele tempo, né? Envolveria os outros profetas e acabaria no reino de Cristo, onde tem um templo literal em Jerusalém, porque Deus promete restaurar Jerusalém, reedificar a cidade, reedificar todo o sistema da terra de Jerusalém. Isso é o que ele promete por Zacarias e por vários profetas. A Nova Jerusalém não precisa ser reedificada, restaurada. A Nova Jerusalém já está edificada antes de você nascer. Antes de Adão nascer, a Nova Jerusalém já estava pronta. Ou seja, Deus está falando dessa Jerusalém agora, que está com a cara da Grande Babilônia. Ela é até comparada com a Grande Babilônia, mas não é a Grande Babilônia. Entendeu? Essa Jerusalém que Deus promete restaurar. Ali estará o trono de Davi. Ali estará o reino de Cristo. Lá no templo de Ezequiel. Compreenderam? Essa é a profecia. Já João, ele come um livro escrito por dentro e por fora e acaba a sua profecia também numa cidade, semelhantemente com Ezequiel. Só que essa profecia e essa cidade não acaba no 7º milênio. Acaba no 8º. Ezequiel profetiza até o 7º milênio, irmãos. Não profetiza além. Ainda mais porque é um profeta do Antigo Testamento. Agora, João é um profeta, um apóstolo do Novo Testamento,
come um livro escrito por dentro e por fora e acaba a sua profecia na eternidade. Ele profetiza até o 8º dia. E aí sim é a Nova Jerusalém. As duas cidades são quadradas, sim, só que uma é quadrangular. Uma não tem somente a área quadrada, o perímetro. A Nova Jerusalém era toda quadrangular, é um cubo. Isso é lindo, não é? Então, essa é a profecia. Se a pessoa diz que o templo de Ezequiel é algo que aconteceu no passado, ela já é desprezadora de alto nível de profecia. Se ela diz que é espiritual, ela não tem nem como provar isso. Ela nem pode ler os capítulos para poder provar isso, porque ela vai ser incapaz de fazer isso. E se ela diz que é a Nova Jerusalém, aí ela vai estar cometendo vários erros de profecias, aonde Deus fala que Jerusalém será habitada outra vez no seu mesmo lugar. Profeta Zacarias. E Deus fala em Zacarias 4, eu vou tirar o pecado dessa terra em um só dia. Deus apontou para quê? Para o dia da expiação, irmãos. Lê Zacarias do 1 ao 4 que vocês vão ver que Deus está falando dessa Jerusalém. E o cumprimento total daquela profecia acontece no final das 70 semanas. Pode ver que as 8 visões do profeta Zacarias servem para restaurar o povo, reedificar o povo e a cidade. As profecias do profeta Zacarias, elas estão sendo dadas por Deus e profetizadas no tempo onde está já transcorrendo as 70 semanas. Então, quando Deus fala de Jerusalém restaurada, e Jerusalém vai habitar no seu mesmo lugar, eu vou escolher Jerusalém outra vez, ele não está falando da Nova Jerusalém, ele está falando daquela Jerusalém. Tem pessoas que sabem disso, sabem, são mau caráter, quando elas querem pregar o contrário, porque elas sabem, a boca delas já pronunciaram isso. É aquela Jerusalém que Deus está falando. A prova disso é que envolve a profecia das 70 semanas. Por que Deus promete restaurar Jerusalém e fazer Jerusalém habitar no seu mesmo lugar e fazer o Egito subir da terra do Egito para ir até Jerusalém, adorar a Deus e prometer que o Egito vai ter caminho do Egito para a Síria? E todas essas promessas, sendo que vai descer uma nova Jerusalém do céu e o seu perímetro, a sua área territorial, vai acabar com todas essas profecias. Não vai ter como se cumprir. Deus seria doido em profetizar isso. A não ser que você seja um pouco mais louco e interprete que a cidade já não é mais literal. Agora a cidade é só espiritual. São os santos que ficarão lá no monte de Israel resplandecendo. Não tem mais cidade. Nós vamos ficar lá no alto monte resplandecendo e aquilo ali é a cidade de Deus. Já que a cidade foi chamada de esposa do Cordeiro, e se você admitir uma cidade literal, pondo ela antes do milênio na Terra, você vai engolir as promessas de Deus, então você vai criar uma grande confusão nisso. Agora, tudo isso tem a ver com o vídeo que eu estou falando aqui, desde o início? Obviamente que tem a ver, porque se eu estou falando, se eu estou provando para vocês, tentando provar, que vai ter um segundo grupo de pessoas recrutado pelo Senhor, que seriam os judeus, da linhagem de Simei, de Zadok, para estarem num templo literal, oferecendo sacrifícios literais para a igreja, conforme eu já expliquei nas lives. Não tem como ficar falando tudo toda hora que eu mencionar isso, o porquê dos porquê, né? Se eu estou tentando provar isso para vocês, obviamente que não pode ter a Nova Jerusalém na Terra. Obviamente que o templo de Ezequiel tem que ser literal, para se cumprir as profecias. Senão, nada disso daqui que eu estou falando vai dar certo. Entendeu? Eu estaria errando em tudo. Só que não tem ponta solta. A mensagem que a gente prega, a gente lê textos, a gente não foge. Você não vai ver eu fugindo de nenhum texto, de nenhum capítulo, de nenhum texto, para explicar as coisas. Explica cada texto em seu devido lugar. Isso é entender de profecia. Entendeu, irmãos? Então aqui, no início da semana, Deus está recrutando o seu povo. Ou seja, a linhagem de Melquisedeque está completa. Veja que foi posto um sinal na testa deles. Agora, se a gente fosse ler, nós lemos Apocalipse 7 e Apocalipse 8, né? Agora vamos ler o Apocalipse 14. Diz assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e eis com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Está vendo como não faz sentido ser judeus que ficaram na grande tribulação? Porque é o nome do Pai, o nome do Filho. E lá em Apocalipse 22, que já fala de eternidade, diz que os servos do Senhor têm o nome de Deus e o nome do Cordeiro escrito na testa.
Basta querer estudar a profecia de verdade. Verso 2: ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. Olha aí, muitas águas. É povos, línguas e nações. Tem as muitas águas, povos, línguas e nações. E o reino da besta, né? Apocalipse 17, diz que as muitas águas são povos, línguas e nações. Mas nós também saímos das nações, muitas águas. A voz do Senhor Jesus em Apocalipse 1 não é só como uma voz de trombeta. Pode ler lá, voz como de muitas águas, porque ele estaria falando através das nações. As nações estariam sendo o seu mensageiro. Como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. A voz do Senhor também é como voz de trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, como tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pode aprender esse cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Ponto final. Acabou o verso 3. Esses estavam cantando um cântico que ninguém mais pode aprender. Sabe aonde está esse cântico? Apocalipse 15. É muita desconexão de profecia da parte desse povo, irmãos. Apocalipse 15 é o cântico novo, o cântico de Moisés e do Cordeiro, o cântico dos vencedores. Esses que estão cantando não são 144.000 literais, de maneira que a igreja não pode aprender o cântico. Esses têm voz como de muitas águas. Olha aí, povos, línguas e nações. E voz como de trovão. Olha aí, a voz como do Senhor. Verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Não é virgindade literal, porque você ter relação com uma mulher diante do Senhor não macula, não tem mácula, não tem nada disso. Isso é até vontade do Senhor. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Lembra em João 17? Jesus disse: eu peço, Pai, não só por esses, mas por aqueles que vão crer em mim, que todos nós sejamos um, assim como eu e você somos um, ó Pai, que todos nós sejamos um no Senhor, e aonde quer que eu vá, eles estejam comigo. Olha aí a oração do Senhor Jesus, a oração do sacerdote, sendo atendido pelo Pai. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias, olha aqui a palavra-chave, primícias, os mais excelentes. Paulo chama muitas igrejas de primícias. Paulo fala Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda, que são primícias também, são os mais excelentes. Esses são primícias para Deus e para o Cordeiro. No livro da lei, as primícias eram entregues para Deus para que o povo fosse aceito, ou seja, as primícias têm que ser Cristo. Ele tem que ser o primeiro a ressuscitar dos mortos para que todos nós sejamos aceitos. E depois nós nos tornamos primícias com ele, porque nós somos o corpo dele. E no livro da lei, as primícias santificavam todas as outras colheitas. As outras colheitas que restavam e que não eram primícias, mas que também eram colheitas, são os povos que restam, irmãos. Por isso que é preciso conhecer o mistério das festas. E diz no verso 5, não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Aqui está fazendo uma referência para o profeta Sofonias capítulo 3, e ali vai estar falando de nações. Tá vendo como esse povo despreza a palavra de Deus? Eu não vou lá em Sofonias ler o texto agora, irmãos, porque eu já falei muitas coisas aqui que não estavam programadas para eu falar. Eu estou seguindo aqui a linha que eu escrevi no papel, mas acrescentando muitas palavras na hora. Compreendeu aqui o capítulo 14? Eles estão aonde? No Monte Sião. Mas eles estão no Monte Sião, não aqui o da terra. Eles estão no Monte Sião junto com o Cordeiro. Eu digo isso porque eles estavam diante dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos. Ou seja, lá o céu, Deus também chama de Monte Sião. Não é só aqui a terra, Jerusalém. Jerusalém é chamada de Monte Sião, mas o céu também é chamado. E aqui eles estão no céu. Significa que nós teremos acesso ao céu em tempos determinados para adorar a Deus com as miríades e miríades de anjos, com os 4 seres viventes, com os 24 anciãos. É assim que eu entendo a palavra de Deus. Mas o reino será sobre essa terra. Nós estaremos governando sobre o templo de Ezequiel, sobre os sacerdotes da linhagem de Melquisedeque, da linhagem de Zadok, inferiores. Se a palavra de Deus explica o porquê que eles são inferiores.
Não pensa que eles não tiveram a oportunidade de fazerem parte da linhagem de Melquisedeque. Eles tiveram, mas não quiseram. Mas também não negaram o filho, como está em Zacarias 12, 14. Tem uma história linda, maravilhosa, sendo contada em Apocalipse, em Zacarias 12, 13 e 14. E nós já explicamos isso para vocês nas lives, né? Então, Deus é justo. Ele tem um destino para cada um. Vai retribuir a cada um conforme as suas obras. E tem muitas nações que não fizeram parte da antiga aliança, ou seja, não se achegaram ao Deus de Israel nem pela antiga aliança, não fazendo parte do judaísmo, porque o judaísmo também tem muitos homens que se dizem judeus que são de várias nações. Isso é judaísmo e isso é islamismo. Nem toda pessoa, nem todo israelita que nasce na terra de Israel é judeu de fato. Faz parte do judaísmo, vamos dizer assim que é melhor, né? Nem toda pessoa que nasce no país do Oriente Médio, na Arábia, nem todos são islâmicos, porque isso é uma religião. Eu posso me tornar judeu, é só eu deixar a barba crescer, usar kippá e me agregar em alguma das seitas, vou colocar seitas, né, porque negam a Cristo, alguma das seitas judaicas, antimessiânicas, né, vamos dizer assim. Ou também posso fazer parte de alguma religião do judaísmo que aceita o Senhor Jesus. Entendeu? Posso fazer. Mas muitas dessas nações não fizeram parte nem do judaísmo ortodoxo, nem do judaísmo messiânico, e nem fizeram parte da nova aliança, né, diretamente ligado ao Senhor Jesus, mas também deram ouvidos, por outro lado, né, deram ouvidos à palavra das duas testemunhas e não aceitaram o sistema. Você acha muitos povos, línguas e nações estarão guerreando contra o anticristo. Ele vai ser poderoso na terra. O reino dele vai se unificar, 10 nações unidas serão poderosíssimas, mas vai ter muitas nações contra ele e muitas dessas nações não vão admitir o seu sistema. E quem tiver um coração mais voltado, né, a ouvir as coisas de Deus, essas pessoas vão sair do sistema e vão para os desertos. Lá a igreja vai estar ministrando no coração dessas nações. Só que como elas não tiveram a sua vida como sacerdotes, não é ali no finalzinho, no meio de guerra, de tribulação, que elas vão se tornar sacerdotes do Senhor. Como elas não tiveram o seu coração voltado para Cristo, para a igreja, lembra? Deus deu oportunidade para muitas dessas. E elas também, por assim dizer, né, não foram chamadas para esse ofício. Muitas delas foram e não quiseram. Presta atenção, essa é uma parte mais complicada, né, de se entender. Mas nós sabemos que Deus não chamou todas as nações do mundo para fazerem parte dos reinos de sacerdotes. Não foi assim. Mas aqui eu estou tratando do ponto final. Então, no ponto final envolve conhecer todos esses fatos e ver com clareza esses pontos. Muitas das nações que estarão no deserto tiveram a oportunidade de fazer parte do sacerdote da ordem de Melquisedeque. Tiveram, mas não quiseram. Mas também não aceitaram a besta. Então elas vão passar desse mundo para o outro sem ter os corpos glorificados. O que eu estou fazendo aqui? Chutando? É um chutômetro? É um achismo? Obviamente que não. Eu já cansei de falar isso nas lives. Lê textos nos profetas. Nações restarão, passarão desse mundo para o milênio. Terão filhos, terão vidas alongadas. Isso é o que está nos profetas. Não está no Novo Testamento, mas está nos profetas. E Paulo citou textos na sua carta falando de um outro assunto e que no contexto bem encostado vai estar falando de nações que restam. Então esse é um mistério para o nosso tempo. Não faz o menor sentido elas terem restado com a marca da besta. E se todo mundo coloca a marca da besta, como que vai restar nações? Será que Deus vai povoar o reino de Cristo com pessoas que estão marcadas pela marca da besta? Isso é tão claro como água de cristal, que não. E agora, irmãos, dentro do Apocalipse 14, vamos fechar a ideia. Eu não sei se vocês conseguiram captar toda a mensagem. Se vocês não conseguiram, vocês podem ouvir uma outra vez. Vai ter a versão com música, a versão sem música de fundo. Você escolhe aí, eu vou deixar linkado no comentário fixo. Se a música de fundo te atrapalha, você vai para a versão sem música de fundo.
E se a música de fundo te ajuda, você fica na versão música de fundo. E depois eu vou levar isso para lives e para lousa. Eu estou querendo adiantar aqui o lado até para eu conseguir explicar melhor da próxima vez. Aí em Apocalipse 14, irmãos, você vai ver que vai ter os 144 mil, com todos esses detalhes, no Monte Sião, ou seja, no céu, com o Senhor. Arrebatamento já foi, colheita já foi. Aí a partir do verso 6, o Senhor vai voltar um pouquinho a história, porque antes do Apocalipse 19, o Senhor trabalha muito com analepse, com flashback. A partir do Apocalipse 19, você não vai ver mais esse sistema de voltar, de inverter as coisas, não tem mais. Então, a partir do verso 6 diz, vai ter 3 vozes de 3 anjos e ainda vai ter uma quarta voz, né, que na verdade essa quarta voz é a voz do próprio Espírito de Deus. Então vamos contar como 3 vozes, olha só. Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Já faço uma pergunta aqui. Vocês acham que esse anjo vai pregar um evangelho eterno voando pelo céu? Obviamente que não, irmãos. Aqui já mostra que a metade da semana já passou, o povo que está indo para o deserto e o povo que está no deserto e até as 2 testemunhas que estão sendo mortas, a mensagem agora está sendo mais propagada com mais força, mais rapidamente, dizendo até para aqueles que foram selados, né, para os sacerdotes que foram selados para fazerem parte da linhagem sacerdotal celeste, para eles não retrocederem, para não adorar a besta. E falando para as nações também, e falando para todos, até para os judeus. Entendeu? É a mensagem que compete a um anjo. Agora, olha só a voz do segundo anjo. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Essa profecia está nos levando para uma profecia de Isaías, que não podemos fazer isso aqui agora, mas essa parte que diz, caiu grande Babilônia, irmãos, se eu não me engano está em Isaías 21. Então, tem revelação lá? Sim, está em Isaías 21 e aparece Apocalipse 18. É a mensagem do segundo anjo, dizendo, olha só, a grande Babilônia caiu. Se você não sabe na sua cabeça o que é grande Babilônia, então você não vai entender a mensagem. Será que um anjo vai voar pelo céu falando isso? Quem é que não iria crer? Qual era a nação que não iria crer se vê um anjo poderoso com grande voz clamando essas coisas, voando pelo alto? Aqui, uma parte da igreja está pregando que esse sistema mundial vai desaparecer, vai cair. E a voz do terceiro anjo diz, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Tá vendo o lago de fogo e enxofre? Aqui, ó. Fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Aqui fez uma referência à terra de Edom, porque o lago de fogo, no milênio, será a terra de Edom. Imagine se a Nova Jerusalém desce do céu no início do milênio, a área territorial dela ocuparia esse ponto onde estará o lago de fogo. E aí você teria que assumir que o lago de fogo está dentro da cidade. É uma loucura interpretar que a Nova Jerusalém vai estar no milênio. Por que você acha que o Apocalipse está nos dando essa informação? E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Isso é quando cai a terra de Edom e se transforma em lago de fogo. E não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E no verso 12 diz, aqui está a perseverança dos santos, ou seja, persevere, para que ninguém roube a sua coroa. Vamos dizer assim, né? A mensagem que está lá em Apocalipse 3. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Se você não perseverar, você vai fazer parte das pragas. Se você retroceder, você vai fazer parte das pragas.
Entendeu? Agora presta atenção. O Senhor começou a mensagem no verso 6, irmãos. A voz dos 3 anjos pega do verso 6 ao verso 12. 6 versos. Será que Deus não poderia dar toda essa mensagem para um anjo só? Claro que ele poderia, mas ele quis dividir em 3. Presta atenção. Por que ele quis fazer isso? Porque os 4 primeiros anjos, eles estão fazendo um trabalho antes de se iniciar a última semana para selar o povo de Deus. É a igreja que está espalhada nos 4 cantos da terra. Depois disso, irmãos, a igreja não pode mais estar espalhada nas nações, fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo agora, usando esses mecanismos do sistema, da besta, né, tecnologia. Não podemos mais fazer isso, porque nós temos que sair do sistema. Então, depois que os servos de Deus estarem selados, e ainda as 2 testemunhas dando a sua vida lá em Jerusalém para pregar o evangelho, para fazerem as pessoas saírem de lá, porque a cidade, metade da cidade vai ser tomada, e vai ter guerra e muitas coisas por lá, então tem que sair de lá. Depois a mensagem muda. Depois agora tem 3 anjos falando com grande voz, para perseverarem naquilo que eles aprenderam, para não adorar a besta, para saber que esse sistema vai cair, para não retrocederem. Deu para entender? Ou seja, 4 anjos no seu tempo determinado, né? Depois da última semana já não pode fazer o segmento da mesma mensagem, as coisas mudam agora. Agora você vai começar a morrer se você fizer parte do sistema. Para comer e beber você vai ter que ter a marca, então tem que ir para longe do sistema. E aí fica a mensagem final desses 3 anjos. 4 mais 3 dá 7. É a igreja ainda, irmãos. São 7 castiçais de ouro. É a mesma igreja. Os 7 anjos das 7 igrejas lá do início. São os mesmos 7 anjos que tocam 7 trombetas. 7 trombetas porque é festa das trombetas, nos preparando para o dia da expiação. Do mês 7 ao dia 1, ao mês 7, dia 10. E depois, para nos levar para a festa dos tabernáculos, os vencedores. 7 anjos por isso. 7 anjos que derramam 7 taças da ira de Deus. É o povo de Deus também, que tem o poder de profetizar a vingança, de executar a vingança. Não são 7 anjos literais derramando uma taça de vinho literal sobre a terra para acontecer eventos. O próprio Apocalipse 18 explica. O Apocalipse 18 fala assim, a profecia, Espírito Santo, fala para o povo, dai para ela, para a grande Babilônia, dobrado o cálice da minha ira. Está falando para o meu povo, dá para ela, dá a ela de beber. Não tá falando para anjos, mas veja que quem derrama 7 taças são 7 anjos. Lá em Apocalipse 18, na queda da cidade, o Espírito Santo está falando para o povo de Deus, dá para ela dobrado o que ela deu para a gente devolver para ela. Deu para entender? Os 7 anjos, eles têm linho fino, puro, resplandecente e um cinto de ouro pelo peito, igual Jesus em Apocalipse 1. Está apontando até para a glorificação dos corpos desses anjos. Quer dizer, nós que somos anjos, né? Mensageiros do Senhor. Então não são anjos literais fazendo esses ofícios sobre a terra. Por isso, voz como de trombeta, por isso as conexões com as palavras dos profetas, por isso festa de trombetas. Entendeu, irmãos? Se somos nós que pregamos o evangelho, somos nós que vamos terminar com essa pregação. Não são anjos voando pelo alto pregando o evangelho e fazendo esses eventos. Compreenderam? Então, ficou provado para vocês, se vocês entenderam, que no início da semana o número dos sacerdotes eleitos que serão glorificados estará completo. Não tem como entrar mais pessoas para fazerem parte dos sacerdotes glorificados. Tem como os que fazem parte retrocederem, voltarem para trás. E a gente sabe que muitas dessas coisas vão acontecer. Mas não tem mais recrutamento. Esse grupo estará completo no início da semana. E durante a semana toda, Deus vai recrutar, vai escolher os povos que restarão, das nações que subirem contra Jerusalém, restarão povos. Esses Deus vai escolher quem entra no milênio, né, para povoar, certamente serão os que não têm a marca da besta, e vai escolher quem são os judeus que receberão o espírito de súplica e de graça, para chorarem como aquele que chora por um filho unigênito, chorar amargamente.
e cada família chorando à parte. Esses são os que restarão em Jerusalém. Restarão e restaurarão também, farão parte da restauração de Jerusalém, para se cumprir as profecias de Zacarias, principalmente, porque é o profeta que mais fala da restauração da Jerusalém atual. Não tem como você colocar as profecias de Zacarias lá no passado. As únicas pessoas que têm a coragem de fazer isso são os que têm o espírito do anticristo, que não querem assumir as 70 semanas, não querem assumir que aquelas profecias são para o futuro, não querem assumir que a terra de Israel vai sofrer grandes flagelos. Então eles dizem que aquilo foi só para o passado, que o templo foi restaurado lá, que Neemias e Esdras terminaram, as promessas se cumpriram. Mas nós que temos o espírito de Cristo não podemos fazer isso só para querer sustentar alguma crença nossa. Ou seja, a Jerusalém que Deus prometeu restaurar e dar a paz para ela, como ele promete em Ageu, como ele diz, a glória dessa última casa será maior que a da primeira. Sabe que o templo que foi restaurado não teve a glória maior que o templo de Salomão. Isso era uma alusão para a igreja que estará no templo de Ezequiel, o templo literal, que será constituído, não vou falar reconstruído porque ele nunca foi construído antes, que será constituído como um templo para a igreja estar lá. É uma nova era, aspectos que nós nunca vivemos antes no reino milenar, o que muitos não conseguem entender por terem a mente mais tardia em dar ouvido à palavra de Deus. Irmãos, desculpa, é assim que eu não consegui expor com mais clareza os fatos, né? É difícil de compreender mesmo, vai depender também da sua força de vontade de ler os textos, de ir lá e ler Apocalipse 7, Apocalipse 8, Apocalipse 14, e também, se você quiser ir além, até pegar as referências. Eu vou tentar deixar para vocês no comentário fixo, quer dizer, na descrição do vídeo. No comentário fixo eu vou deixar um lembrete para vocês irem na descrição do vídeo e pegarem as referências para vocês estudarem. E numa próxima oportunidade, talvez numa live, talvez na lousa, eu vou trazendo isso com mais clareza e mais compactado a mensagem, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor.